O áudio vazado de Mauro Cid revela um modelo inquisitório preocupante, que coloca mais um ministro na mira da crítica. Casos de dengue explodem e deputado de Pernambuco cria um fantoche, o Presidengue. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Em seu gabinete, o ministro Gilmar Mendes demonstra sua paixão pelo futebol, exibindo fotos com jogadores e itens de coleção autografados. Essa ligação com o mundo esportivo é tão grande que, recentemente, ele devolveu o comando da CBF a Edinaldo Rodrigues. O presidente da CBF foi acusado de favorecimento de familiares e de compra de votos. Mas o ministro entendeu que seu afastamento poderia gerar prejuízos à seleção brasileira. O que seria o Brasil sem a política do pão e circo? Mendes não esconde a sua paixão por uma camisa específica, seja dentro ou fora do campo jurídico. Sem que haja um martelo de acusação, recentemente ele afirmou em entrevista à Agência Brasil que a Lava Jato terminou como organização criminosa. Na verdade, a Lava Jato terminou como uma verdadeira organização criminosa. Ela envolveu-se em uma série de abusos de autoridades, desvio de dinheiro, violação de uma série de princípios e tudo isso é de todo lamentável. Bom, a Lava Jato terminou. Se é um modelo investigativo, quem terminou com ela? Gilmar Mendes é um juiz que defende a sua camisa. Por isso, ele se convence muito fácil. Na Exame, podemos ler: Gilmar Mendes pede inquérito sobre métodos usados na Lava Jato. O decano do STF afirmou que, após ler o livro escrito pelo empresário Emílio Odebrecht, ficou convencido de que a Força Tarefa de Curitiba forçou delações premiadas. A Vossa Excelência, ministro Mendes, lê um livro do criminoso confesso e já fica convencido de que a Lava Jato é a verdadeira criminosa? Parece que o ministro Mendes adotou uma abordagem literária em seu julgamento. Poderíamos chamar de justiça literária ou justiça Monteiro Lobato. Espero que os criminosos não comecem a escrever livros. Também não podemos ignorar que muitas interpretações que mais tarde se tornaram narrativas vieram do jornalista Glenn Greenwald, que de certa forma contribuiu para o surgimento da era da quebra de privacidade no país. Glenn julgou baseado nos princípios constitucionais norte-americanos. E isso foi ressaltado pelo ministro Barroso, quando falou em pecadilhos. Práticas comuns, como conversas entre procurador e juiz, foram interpretadas como escândalo para o jornalista norte-americano. Mas, curiosamente, o STF está adotando esse mesmo modelo de pecadilhos, com uma pequena diferença. Esses pecadilhos já avançaram da fase de pecados e se tornaram verdadeiras penitências inquisitórias, ou seja, o Pokémon máximo dos pecados. O Estadão publicou: o STF parece empenhado em repetir nas investigações contra Bolsonaro os erros da Lava Jato. Não será surpresa se, como na malfadada operação, as provas também forem invalidadas. Ah, quanta inocência do Estadão! No texto, o editorial afirma: no entanto, Alexandre de Moraes não apenas parece indiferente a toda a jurisprudência relativa aos abusos da Lava Jato, como resolveu dobrar a aposta. No sábado passado, homologou a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid e, em seguida, suspendeu a prisão preventiva do militar, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. No Estadão é apontado dois fatos graves. Primeiro,
prisão preventiva não é meio para obtenção de confissão ou delação. Muito utilizado na época da Lava Jato, como forma de pressionar pessoas investigadas. Esse método foi declarado ilegítimo pelo Judiciário e pelo próprio Legislativo, que, com a experiência da operação, aprovou a Lei 13.964, fixando de forma ainda mais categórica as condições para a decretação da prisão. No entanto, Alexandre de Moraes explicitou que a prisão de Mauro Cid tinha apenas o propósito intimidador, pois tão logo foi homologada a delação premiada, o ministro determinou a soltura do militar. Vale lembrar que a prisão havia sido decretada em maio no âmbito da Operação Vanille, sobre supostas fraudes em carteirinhas de vacinação. Ou seja, a medida já suscitava graves suspeitas de desproporção e de utilização para fins não previstos na lei. Agora, tais suspeitas adquiriram um patamar de certeza. Um segundo ponto, especialmente sério, refere-se a quem participou, por parte do Estado, no acordo de delação premiada. O acordo com Mauro Cid foi celebrado pela Polícia Federal, sem a participação do Ministério Público. É certo que em 2018, no auge do entusiasmo nacional, com a figura da delação, o STF autorizou que a polícia celebrasse sozinha esse tipo de acordo. No entanto, em 2021, o próprio Supremo mudou sua orientação, reconhecendo que não faz sentido haver delação sem o aval do Ministério Público, órgão titular da ação penal pública. Sob esse argumento, o plenário do STF anulou por maioria de votos a colaboração premiada celebrada entre a Polícia Federal e o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Na ocasião, Alexandre de Moraes votou pela necessidade do aval do Ministério Público. A conclusão leva ao entendimento de todo o contexto inquietante. É inquietante e muito constrangedora essa instabilidade do Judiciário, cuja orientação jurídica parece depender das circunstâncias políticas e de quem figura entre os investigados. A homologação de delação e a soltura de Mauro Cid ocorreram na mesma semana em que o ministro Dias Toffoli anulou todos os atos da Justiça tomados a partir do acordo de leniência firmado pela Odebrecht e ainda classificou a prisão de Lula como um dos maiores erros judiciários da história do país. Em áudio vazado, que acabou comprometendo todo o processo investigativo, Mauro Cid revela vários abusos. Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu, e não adianta. Não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu vi isso falar o que pudesse. Eles não aceitavam e discutiam. Discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. E eles têm liberdade de ação. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam: mas a sua colaboração tá muito boa. Você vai ser... Tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado de associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim: só essa brincadeira são 30 anos para você. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. A Agência Brasil questionou Mendes se houve severidade nas sentenças aplicadas a empresas e indivíduos pela Lava Jato.
E a resposta foi um tanto constrangedora. Tudo que é excessivo e tudo que é indevido certamente é além da conta. Nós vamos ter que discutir isso agora. Certamente, muitos vão dizer: tem réus confessos que estão sendo isentados de culpa por conta de falhas processuais. Mas é assim no Estado de Direito, em qualquer lugar. Então, não há nenhuma surpresa em relação a isso. E vamos ter que fazer também um exame caso a caso. Isso não se resolve em um juízo completo, direto. Nem parece o mesmo magistrado que, anos atrás, falou com base nas provas que o esquema revelado pela Operação Lava Jato mostrou que foi instalado no país uma cleptocracia. O ano mal começou e o Brasil já superou a marca de 2 milhões de casos de dengue. Estamos falando do maior caso já registrado em toda a série histórica da doença no país. Como eu havia falado, houve diversos alertas em 2022, mas mesmo assim, o governo federal não conseguiu se preparar. De fato, estamos passando por mudanças climáticas que favorecem a proliferação de mosquitos. Entretanto, quando o governo Bolsonaro enfrentou problemas climáticos, aí era culpa do governo. O governo Lula está enfrentando desafios semelhantes aos que o governo Bolsonaro enfrentou, como no caso dos Yanomamis, queimadas na região central do país e a propagação da dengue. Entretanto, é evidente que a gestão atual está apresentando resultados piores em comparação ao último governo. Testemunhamos um aumento preocupante na desnutrição dos Yanomamis, um agravamento das queimadas na região central e, por fim, um surto crescente de dengue. A grande questão é que houve um investimento extra nestas áreas. O que aconteceu com o dinheiro? Foi mal aplicado? Na Assembleia Legislativa de Pernambuco, o deputado Coronel Alberto Feitosa usou de uma abusiva criatividade para criticar Lula. Ele trouxe um boneco do mosquito da dengue com o rosto do Lula, chamando-o de Presidengue Lula. Mas ele tinha que dar a mão para os prefeitos que ele abandonou o ano passado para poder socorrer isso. E não, eu não tenho culpa. A culpa é dos prefeitos. Dengue é assunto de prefeitura. Pois é. Eu aqui quero dizer que por tudo isso, por essas narrativas mentirosas, pelo abandono, pela falta de política pública, eu quero dizer que a cara da dengue no Brasil tem um rosto. Eu vou mostrar aos pernambucanos e o Brasil o Presidengue. Está aqui, ó, a cara da dengue no Brasil, para todo o Brasil e Pernambuco ver. Diante de uma administração perdulária e um tribunal que parece seguir os passos do executivo, só nos resta recorrer à oração e à resiliência na esperança de que estes tempos cheguem ao fim. Bom, se você gostou dessas informações importantes e apoie o nosso canal, não se esqueça. Curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.